conturbados, difíceis. Mas, Pai, também te agradecemos porque não tem faltado do Senhor a tua palavra. Como o pão que alimentou a multidão, Senhor, ó Deus, o teu povo, por 40 anos, nós temos aqui, Senhor, a tua palavra, que é alimento, que é sustento. E agradecemos por isso, porque também hoje fazemos aqui menção, Senhor, deste dia tão importante. E louvamos a Ti, agradecidos. Louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 119, verso de número 105, Salmo de número 119. Fiquem tranquilos, eu não vou ler todo o Salmo 119, porque é um pouco grande, né? Mas eu quero ler apenas um versículo que eu creio que você já deve ter ouvido, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vou repetir: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o salmista, eu acho interessante isso aqui, né? O salmista, no Salmo de número 119, usa expressões como estatutos, ordenanças, preceitos, testemunhos, para dizer, né, de formas variadas, mas para trazer a compreensão da palavra de Deus. O que está aqui diante de nós é um texto falando da palavra de Deus. E essa palavra que continua viva, continua sendo eficaz. Talvez, para muitas pessoas, a palavra de Deus é apenas um registro, é apenas uma série de livros que eu não entendo, porque a palavra Bíblia significa bíblios, né? Biblioteca de livros. Mas nós cristãos entendemos que pela palavra de Deus todas as coisas foram formadas, todas as coisas foram sustentadas pela palavra do seu poder. Esses dias eu recebi um vídeo sobre isso, né? Sobre quem é Deus, se Deus existe. Na verdade, Deus, Ele não existe. Deus, Ele é, irmãos. Só existe aquilo que foi criado. A Bíblia diz que Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Amém? Então, louvamos ao Senhor, porque esta palavra, ela continua sendo viva e fiel e digna de toda aceitação. Vamos louvar ao Senhor. Quero chamar o pessoal aqui. E você que está nos assistindo, Deus te abençoe. Fique com a gente aí nesse tempo especial. Vamos nos colocar em pé e vamos celebrar. Amém, irmãos? Você está feliz aí? Não estou vendo um sorriso aí, mas eu sei que você está sorrindo aí, tá bom? Amém? Amém? Vamos louvar ao Senhor? Graça e paz, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações nessa noite e que possamos sair daqui renovados, curados, transformados, libertos. Que de forma alguma a gente saia desse lugar como entrou, mas que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração e que ele seja terra fértil para que ela venha frutificar e mudar a cada dia a nossa história. Amém? Vamos adorar o Senhor então? Quantos querem sentir a presença de Deus nesse lugar? Começa aí a dar palmas para o Senhor, declarar com a gente. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar.
amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do teu nome, porque sinto. Vou louvar o teu nome, porque sinto. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluias, aleluias. Amém. Esse é um momento especial para nós dedicarmos, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, e que o Senhor venha abrir as janelas dos céus sobre a vida dessa igreja. A palavra do Senhor em Salmo 23 diz, né? O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. E como foi falado, hoje é o dia da Bíblia, mas eu acho que a palavra de Deus é algo transformador. Eu costumo dizer, as pessoas crendo ou não crendo, elas se cumprem na nossa vida. Não adianta, o mundo aí fora pode não ter conhecimento e o mundo aí fora pode não acreditar, mas eu vejo diariamente na minha vida e na vida do ímpio, daquele que não conhece a Deus ou que não deseja conhecer a Deus, a palavra de Deus se cumprindo. Porque a palavra de Deus é vida. E como o pastor disse, né, quando ele falou assim, Deus não existe, na hora me veio a palavra de Gênesis, eu sou. Eu sou. Nós servimos ao eu sou. Isso é muito poderoso. Ele é nas nossas vidas. Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que cuida de todas as nossas necessidades. Ainda que a gente muitas vezes não sinta, não perceba e nem veja quantos livramentos o Senhor nos dá. Essa semana eu entrei na minha sala, eu abri a porta, eu liguei a luz e fui para lá e para cá, para lá e para cá. De repente chegou um professor de cabeça baixa, ele falou assim, um escorpião aqui na porta. Eu passei várias vezes por ele e ele estava lá, todo armado. E eu falo assim, é livramento de Deus, é cuidado de Deus na nossa vida. E quantas coisas no mundo espiritual tá intentando contra a tua vida e você nem percebe. Quantas coisas o Senhor tem nos sustentado, né? É como a palavra do Senhor nos diz, né? Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Então, ainda que você não tenha algo nessa noite para ofertar, eu quero que você chegue diante de Deus, oferta a tua vida, oferta os teus dons, os teus talentos, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Você foi chamado para a glória de Deus. E que você possa também contribuir para a obra, devolver ao Senhor aquilo que é dele, para que ele venha repreender o devorador e abrir sobre a tua vida as janelas do céu. Amém? Então possamos, né? Vamos cantar Poder para Salvar mesmo. Vamos adorar a Deus com essa canção e que vocês que estão em casa possam ofertar ao Senhor e nós aqui também. Amém? Eu creio na cruz que tem poder para salvar a nossa vida. Amém? Aleluias.
de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas.
servimos a um Deus que tem poder até sobre a morte. Aleluias, aleluias. Nada pode nos afetar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nada pode nos tirar da presença, só se a gente deixar. Nada pode nos tirar a salvação que está em Cristo Jesus na cruz. Amém? Aleluias, aleluias. Pode orar por esse momento, pastor? Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada filho teu que ofertou na tua casa. Abençoa, Senhor, cada dízimo, cada oferta. Abençoe, Senhor, aqueles que desejam trazer à tua casa, ó Pai, tudo aquilo que tem recebido. Ó Deus, parte daquilo que tem recebido do Senhor. Eu peço que o Senhor abra as portas para quem está desempregado, que o Senhor renove as finanças daqueles que têm buscado no Senhor, e que o Senhor venha cuidar da tua casa, Pai. Que o Senhor entre com provisão na vida dos teus pastores, da tua igreja, e que eles possam declarar que de nada eles têm falta, porque o Senhor tem sustentado os seus celeiros. Amém? Aleluias. Você possa declarar, a palavra de Deus fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Que vocês possam fazer essa oração, porque essa canção é uma oração a Deus. Amém? Aleluias. Os céus proclamam as obras do Eterno. Cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. E para sempre é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão. Com sons de glória irá romper a escuridão. Prostre-se diante dele, nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele é glória. Para sempre é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós,
em nossa vida só por Ele. Aleluias, aleluias, aleluias. A gente venha se prostrar diante dele. Aleluias, aleluias. Essa canção que a gente vai ministrar, ela fala muito ao meu coração. E às vezes eu me emociono ao cantar. Talvez eu nem consiga, mas aí eu jogo para minha amiga aqui, porque ela fala de quando a gente está no meio do mar, no meio da tempestade, e Deus nos chama para caminhar sobre as águas. Amém? Então é sobre as águas, é no profundo, é no mistério que a gente vê a glória de Deus, que a gente vê o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então que você possa declarar como oração: guia-me para que em tudo eu te confie, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Porque é na presença de Deus que nós vencemos as batalhas. É na presença de Deus que nós passamos por sobre as águas. E se o barco afundar, assim como Daniel entrou na cova dos leões, como Sadraque, Abednego e Mesaque entraram no fogo, eles sobreviveram porque Deus assim aprove. Amém? Então que você possa declarar essa canção profetizando sobre a tua vida, sobre aquelas áreas que talvez você nem acredite mais que tenha jeito, porque eu creio num Deus que pode fazer milagre. Amém? Então que você possa profetizar quando você estiver cantando essa canção, estender a sua mão, sei lá, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu corpo. Eu não sei em que área da tua vida você espera um milagre do Senhor, mas que você possa declarar e esperar nele. Guia-me, Senhor, para que em tudo eu te confie, e minha fé será mais firme cada dia mais na tua presença. Amém? Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua força
Senhor. Oh, Deus. Faça essa oração com o coração sincero e aberto diante de Deus. E peça para Ele nesse momento. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Clare. Ao teu nome clamarei, e além se o mar crescer, pois eu sou teu e tu és meu. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo de número 14, verso de número 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, uma distância muito grande, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Disse para a pessoa que está ao seu lado: tende bom ânimo. Amém? Sou eu. Jesus dizendo: sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Nós vamos ter esse momento de intercessão. O que me chama a atenção nesse texto é que diante das dificuldades a gente não reconhece muitas coisas. Diante da luta a gente esquece, a gente parece que perde a noção, ou quem sabe o medo toma conta
A gente perde muitas vezes a direção. Mas interessante é que quando Pedro gritou, talvez para Pedro, Jesus estava longe, mas o texto diz que Jesus estendeu a mão, amém? Ou seja, Jesus está perto, irmãos. Jesus está com a gente. Ele não nos livra, não nos isenta das dificuldades e das aflições. E nesse momento nós vamos interceder por você, porque cremos que a mão do Senhor está sobre a vida do seu povo, amém? E eu queria convidar você, em nome de Jesus, aí mesmo onde você está, no seu lugar, nós vamos ouvir a palavra de Deus daqui a pouquinho, mas eu queria que você, nesse instante, colocasse o seu pedido diante de Deus. Talvez a sua vida está submergindo, está afundando. Talvez o seu problema, o seu medo tem nome, né? Situações que você está vivendo, mas eu queria que você, em nome de Jesus, fizesse como Pedro: Senhor, salva-me, Senhor, me ajuda, me livra, me ajuda, Senhor, estenda as suas mãos sobre mim, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, Pai bendito, Pai bendito, Deus, o que é que nós podemos dizer nesse momento, Senhor? Quando o nosso coração está aflito, quando estamos amedrontados diante de tantas situações da nossa vida, diante dos problemas, diante das nossas imperfeições, das nossas limitações, diante das circunstâncias que nos rodeiam hoje, Senhor, a nossa mente, Senhor, o nosso tempo, muitas vezes, Senhor, é tão conectado com o mundo, com as informações, mas muitas vezes tão frágil diante, ó Deus, de um tempo a sós contigo, de uma caminhada aos teus pés, de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, muitas vezes tendo tantas informações, tendo tantos acessos, mas Deus, muitas vezes perdemos o caminho, ó Deus, esquecemos desse acesso ao Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muitas vezes o Senhor está falando conosco, mas nós não estamos ouvindo, e ó Pai, e por vezes, ó Deus, nós tomamos decisões, Senhor, e depois, Senhor, queremos terceirizar, queremos colocar culpa nas pessoas, nas situações da nossa vida. Senhor, ajude-nos, aquieta o nosso coração, como o Senhor disse para aqueles homens, não só para Pedro, mas para aquele barco inteiro: tem de bom ânimo. Deus, pedimos assim pelo teu povo, pelos motivos que estão sendo colocados diante do Senhor. Vivemos nesse momento, Senhor, desta pandemia, Senhor, aumento dos casos, ó Deus, os leitos abarrotados, mas Senhor, a última palavra não pode ser, ó Deus, da pandemia, das notícias, das mídias, Deus, não pode ser do governo, a última palavra está nas tuas mãos, porque do Senhor é o céu e a terra, do Senhor é o céu e toda a sua plenitude, e todos os que nele habitam, diz a tua palavra. Pedimos assim, aquieta o nosso coração agora para esta palavra, como diz João 17, a tua palavra é a verdade, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Assente-se, pastor Paulo Martins, com a palavra. Deus te abençoe, nos ouça, nos veja também aí pela nossa página no Face. Deus te abençoe, pastor. Obrigado, pastorzão. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Há muito tempo nós nos vimos aqui na igreja Missão Nova, em função das razões que os irmãos bem conhecem,
Mas aprove o Senhor, nós estamos aqui com os irmãos hoje, nessa noite, e no domingo tão especial, que é o dia da Bíblia, que já foi comentado, já foi dito nessa noite. Queridos, e eu quero, através dessa palavra de hoje, depois que nós pregamos a palavra, depois da mensagem, eu queria que você tentasse um pouco mais para a palavra de Deus, para a Bíblia que você tem em suas mãos. Queridos, nunca foi tão fácil acessar a Bíblia, mas nunca foi tão difícil abrir a Bíblia. Nós colocamos um artigo no editorial da nossa Igreja Batista Memorial. Eu acredito que você receba também, que o artigo também, o boletim também aqui. E nesse boletim, nesse artigo, o título é justamente esse: a Bíblia está em suas mãos, leia. E queridos, muitas vezes nós estamos buscando socorro em tantos lugares, buscando resposta em tantos lugares, buscando soluções em tantos lugares, quando a solução está dentro da nossa gaveta, quando a solução está no nosso estante, no nosso armário, mas não está dentro do nosso coração, não está no acesso às nossas mãos, não está diante dos nossos olhos, nós não abrimos essa palavra. Sabe por quê, meus amados? Porque damos poucas importância a ela. Essa que é a verdade. Quando nós valorizamos, damos a devida importância à palavra, meus amados, nós não queremos sair de perto dela. Então, meus amados, eu queria nessa noite trazer para os irmãos uma palavra muito simples, mas profunda ao seu coração e ao meu coração. Que ela seja mais um ingrediente, mais uma mola propulsora que nos leve para próximo da palavra de Deus, para aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações todos os dias. Eu queria começar a minha mensagem com um vídeo. Eu queria que você assistisse esse vídeo. Talvez você tenha assistido já alguma vez, só relembrar. Talvez se você assistiu, vai ter a oportunidade de assistir agora. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tua sayang
these different things, and we don't cherish them. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the word. Queridos, é uma tribo na África que ela recebe uma encomenda muito valiosa e tão esperada, tão sonhado o momento de encontro com a palavra de Deus, mas na sua língua nativa. Foi o que marcou aquela cidade, marcou aquela comunidade, foi um grande evento naquela comunidade. A palavra chegando ali. Eu não sei quantos repararam a chegar aqui na igreja hoje à noite, que ali atrás tem uma mesa com alguns exemplares da Bíblia, em algumas versões da Bíblia. Não sei se você reparou ali o cartaz que tem com duas citações bíblicas ali, o Salmo 119, e também temos ali também Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que mais me saltou os olhos, que fala assim: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é o que guarda as profecias dessa palavra no seu coração, porque o tempo está próximo para se cumprir. Queridos, a Bíblia ela é o maior tesouro que podemos ter. É algo inigualável, meus amados, a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, vai ser algo que vai nortear o nosso caminho, vai nortear a nossa direção. Quando nós olhamos no mundo espiritual, nós estamos perdidos, nós estamos sem direção. Veio a palavra de Deus para dar sentido e direção à minha e à sua vida. Queridos, Martinho Lutero, ele pregou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Na tese 62, ele diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória de Deus. Martinho Lutero, meus amados, foi um teólogo, ele foi ali alguém próximo da igreja católica, mas dado momento, ele é levantado por Deus para trazer um novo sentido, um novo olhar, uma nova direção ao povo de Deus. E nesse sentido, queridos, ele vai ali colocar 95 teses. E na nossa tese 62, ele expressa justamente isso. O salmista, queridos, no Salmo 119, versículo 11, ele fala: a Bíblia é o livro que nós guardamos no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer: sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede a saída para a vida. Queridos, a palavra de Deus deve estar dentro do nosso coração, deve ser a nossa única regra de fé e prática, como diz ali o primeiro artigo da nossa declaração doutrinária, da denominação batista. Nós, como batistas, temos como primeiro artigo de nossa declaração doutrinária, crer na Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Mas eu quero dizer a você, meu amado e minha amada, que também é um risco muito grande quando nós nos distanciamos dessa palavra, quando nós nos apartamos dela, quando nós não damos crédito a ela, quando nós damos poucas importância a ela. Em 2001, houve um grande incidente nos Estados Unidos, onde ali tão famosas Torres Gêmeas, vou pronunciar o inglês meio meia boca aqui, que diz assim, né? World Trade Center, é isso mesmo, minha irmã? Obrigado. Então a pronúncia certa, essa daí. Essas duas torres gêmeas, mais conhecidas como torres gêmeas, elas foram ali alvo de ataque terroristas. 2 aviões foram jogados contra aquela torre, e aquela torre veio abaixo. Milhares de pessoas morreram. Cerca de 6.000 pessoas morreram naquele lugar. Foi algo muito trágico, ao ponto de pessoas pegarem o seu celular e ligar para os seus familiares: olha, ora por mim, que daqui eu não vou sair, vou morrer aqui nesse lugar. E queridos, numa dessas caminhadas da imprensa, Anne Granby, ela foi abordada, ela é filha de Billy Graham, ela foi abordada diante de tanto questionamento. Um questionamento foi feito a ela: por que aconteceu isso com os Estados Unidos? Uma nação cristã, protestante, referência para o mundo,
ela trouxe uma sentença muito simples e verdadeira. Porque retiraram a Bíblia, a palavra de Deus, do centro do país. Arrancaram a Bíblia de dentro das universidades, arrancaram a palavra de Deus de dentro das escolas, arrancaram a palavra de Deus de dentro dos corações. Então, queridos, quer dizer que nós corremos muito risco quando nós abandonamos a palavra de Deus. Porque, queridos, é ela que vai nos salvaguardar, principalmente de pecarmos e de andarmos distantes do propósito de Deus. E eu quero dizer a você nessa noite, meu querido, que nós somos os porta-vozes da palavra de Deus, que Deus espera que possamos impactar o mundo através da sua palavra. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Capítulo 1. Profeta Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 9, o verso 10 e o verso 12. Assim diz a palavra, mesmo assentados, em atitude de reverência, vamos acompanhar essa leitura. Capítulo 1, versículo 9, 10 e 12. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Oh, glória a Deus! Olha, que hoje te constituo sobre nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. No versículo 12 diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Paizinho amado e Pai querido, nós te exaltamos nessa noite. Nós te bendizemos, ó Pai amado, pelo que tu és em nossas vidas, ó Pai. Te glorificamos, ó Pai amado, pela tua palavra, Senhor, que é trazida aos nossos corações, que é liberada aos nossos corações, ó Pai amado e Pai querido. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas experiências que nós temos, ó Pai, através da tua palavra, que ela nos aproxima do Senhor, que ela transforma a nossa realidade, que ela dá identidade e destino a cada um de nós, ó Pai, que ela faz, Pai amado, de cada um de nós, homens e mulheres, ó Pai, lavado e remido no sangue do Cordeiro, homens e mulheres transformados pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, ó Pai. Nós cremos nisso, Senhor, e nós pedimos, ó Pai, fale nossos corações através das porções da tua palavra que será pregada nessa noite, que será falada, anunciada, Pai amado e Pai querido, que só venha, Pai amado, em nome de Jesus, preparar cada coração para que possa ter um encontro com a tua palavra, de maneira tal, Senhor amado, que ela possa, Senhor, ser plantada em nossos corações e que ela venha dar fruto, Pai amado, que ela venha, Pai amado, não só transformar cada um de nós, mas transformar todos aqueles que possam nos ouvir, Pai, ouvir a tua palavra, que serão proferidas pelos nossos lábios, ó Deus. Obrigado, Senhor. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Jeremias era um profeta, os irmãos bem conhecem, ou conhecem talvez algo sobre a vida de Jeremias. Então Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Ele tem esse título, ele tem ali esse codinome, profeta chorão. E por que isso, queridos? Porque Jeremias pregava, porque Jeremias anunciava, porque Jeremias falava, porque Jeremias gritava, mas não era ouvido. E ele via simplesmente a nação de Israel cada vez mais distante do propósito de Deus, cada vez mais a nação de Israel se distanciando da vontade de Deus, cada vez mais a nação de Israel indo atrás de outros deuses, de outros ídolos. E queridos, não tem algo que aborreça mais a Deus do que a idolatria. Nós vamos aqui de maneira nenhuma ser ousados e dizer para os irmãos que existe ali um escalonamento na visão de Deus de pecado. Pecadinho, pecadão, não existe. Para Deus, tudo que fere o seu coração é pecado. Mas, meus amados, eu quero dizer a você, talvez, assim, arriscando um pouco mais, dizer que a idolatria é o que mais fere o coração de Deus. É como fosse um pai, abrisse os braços para os seus filhos, e o seu filho viesse correndo na sua direção, ultrapassasse esse pai e abraçasse uma outra pessoa.
É como fosse substituir a paternidade de Deus como Pai, ou seja, o Deus que criou todas as coisas, pela sua palavra, o Deus que nos amou ao último termo, ao ponto de entregar o seu Filho, o próprio Deus, no seu lugar. Então, queridos, assim andava a nação de Israel. Dessa maneira, essa nação, cada vez mais, ela se aproximava do precipício. Eu quero dizer a você nessa noite, meu querido, que corremos sério risco quando nós nos afastamos da palavra de Deus. Há um globo, vamos dizer assim, com 2 grandes hemisférios. E o inverso, ele é verdadeiro. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me aproximo do mundo, mais eu me aproximo do pecado. Mais eu me aproximo de desagradar a Deus. E o que Deus quer de cada um de nós, queridos, é que nós vivamos bem perto dEle. É que nós desfrutemos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós como excelência para mim e para a sua vida. Queridos, que Deus construiu, o que Deus fez, falou assim, ó, tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui é teu. Eu estava falando com o irmão, eu acredito que foi ontem ou sexta-feira, conversando com o irmão sobre isso, e eu falava assim, Deus, quando criou todas as coisas, quando Deus criou o universo, Ele colocou Adão e colocou Eva dentro do jardim. Dentro do que havia de melhor, colocou ali. Ele falou assim, ó, tudo isso aqui é teu. Somente aquele fruto não comereis. Nós conhecemos muito bem o desfecho dessa história. Mas, queridos, quando nós nos afastamos do propósito de Deus, parece que a voz de Deus, ela fica distante. Parece que a voz de Deus já não conseguimos entender muito bem. Parece que há ruídos entre os nossos ouvidos e os lábios do Senhor. Parece que é dessa forma, meus amados. Parece que a coisa não cai mais no nosso coração. Não temos mais o ardor, a vontade de viver aos pés da cruz, próximo de Deus. Isso não dá mais prazer para cada um de nós. E o Salmo número 1, ele fala que o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele é bem-aventurado. Porque isso faz identificar os riscos, os perigos, os pecados, faz identificar os ímpios no seu caminho. Faz dizer assim, não, esse conselho não é bom, esse conselho não é de Deus, essa verdade não vem do Senhor. Mas sabe por quê, queridos? Porque temos pontos de contraste. Temos a palavra dizer assim, não é assim. Não é dessa maneira que deve viver. Não é essa direção que você deve tomar. Então, meus amados, só podemos ter essa radiografia, essa realidade, quando me aproximo dessa palavra. E, queridos, Deus pega ali Jeremias, alguém novo, alguém criança. Como diz aqui o texto, ó, versículo 5 desse mesmo capítulo, diz assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profetas às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Queridos, quer dizer que Deus, ele já tem um propósito na vida de Jeremias, ainda no ventre da mãe. Deus tem um propósito na vida de Jeremias quando criança. Deus tem um projeto na vida de Jeremias ainda na tenra idade. Eu quero dizer a você, queridos, que Deus tem um projeto na sua vida. Sempre teve um sonho. O que interrompeu todo e qualquer projeto de ser concluído são as nossas condutas, são as nossas atitudes. Quando Isaías é chamado, Isaías fala assim, ó Senhor, olha, eu sou um homem de puros lábios. Eu sou um homem aqui que moro próximo na comunidade, também de lábios impuros. Mas, Senhor, se tu quiseres, eis a mim, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, havia um projeto para a vida de Isaías. E, queridos, o que Isaías fez foi abandonar aquela prática, aquele mundo, aquela maneira de viver e se aproximar dos propósitos de Deus para ser um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Chamado e conhecido como profeta messiânico. Aquele que falava e que nós contamos vários textos na palavra de Deus, no livro de Isaías, onde ele fala acerca do Messias, acerca da promessa, o Messias davídico, aquele que libertaria o seu povo, que traria uma nova realidade, uma nova vida. Mas, queridos, a diferença foi se aproximar do projeto de Deus. A diferença foi permitir que Deus mudasse a sua vida e a sua história. A diferença foi entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. E nós não somos assim às vezes, queridos. Muitas vezes temos uma ponta da corda e seguramos na outra. Não cremos em Deus suficientemente. Sabe por quê? Porque não conhecemos a palavra. Não conhecemos a palavra.
Salmo 37, versículo 5, fala assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Precisamos conhecer a palavra em profundidade, conhecer uma palavra como ela é verdadeiramente, queridos. Não há passar de um olhar na palavra, mas estudar, meditar. Quando Jesus ele é abordado pelos fariseus acerca da sua autoridade, ele fala assim: ó, examinai, pois, a Escritura, na qual vocês pensam, entendem que tem a vida eterna, porque ela testifica de mim. Queridos, precisamos examinar a palavra, precisamos nos debruçar sobre ela, precisamos ler essa palavra, ter um contato com ela diariamente, queridos. Precisamos tirar ela do cabeceira, da cabeceira e colocar dentro do coração. Precisamos ler essa palavra e ter intimidade com ela, porque assim, queridos, nós vamos conhecer quem é Deus, e a palavra se propõe a revelar para cada um de nós quem é Deus na proporção que nós precisamos conhecer. Sabe por quê, queridos? Porque o Salmo 139, ele vai dizer que quão inescrutáveis é o Senhor. Como não podemos ali descrever como o Senhor é. E quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor, muito mais altos do que nós podemos pensar. Isaías também fala isso: os meus caminhos não são teus caminhos, os meus pensamentos não são teus pensamentos, porque são muito mais altos. Mas, querido, ele nos proporciona conhecer esse caminho, ele nos dá ali condições de conhecer. Sabe por quê? Porque ele se revela a mim e você. Jeremias 33:3 fala assim: clame a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. O que é isso? É intimidade, meus amados, é estar próximo de Deus, é conhecer a palavra, é ouvir a voz, é ser como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Foi assim, Samuel, quando o Senhor te chamar, fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Permita que essa palavra, ela seja a orientadora dos seus passos. Quantas vezes, queridos, nós temos atitude pela nossa experiência. Não é errado isso. Não é errado você que é um experiente, pessoa experiente em algumas áreas profissionais até mesmo, e você ter atitude pela sua experiência. Mas eu quero dizer a você, se você permitir que Deus direcione a tua experiência, a coisa vai ser diferente. Muito maior do que você possa imaginar. Ali em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele fala que Deus faz infinitamente mais. Você consegue mensurar infinitamente mais? Você consegue dimensionar? Consegue ver o limite desse agir de Deus de maneira infinitamente mais? Daquilo você pode pedir, falar. Também do que você pode imaginar. O seu pensamento, ele é capaz de produzir muito mais coisas do que o seu vocabulário, do que a sua fala. Queridos, Deus é muito maior do que isso. O que me garante isso, meus amados? É conhecer a palavra. É conhecer a palavra. É por isso que Jesus fala assim lá em João, capítulo 1, versículo 12, fala assim: ele veio para os que é seu, mas os seus não o reconheceram, não deram ouvido, não o identificaram, não tiveram intimidade, não deram crédito à sua palavra e não o receberam. Mas, todavia, portanto, contudo, deu o direito a todos aqueles que o receberam de serem chamados filhos de Deus. Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que nós somos chamados ali filhos de adoção. Capítulo 8, versículo 18. Que nós somos chamados, somos adotados por Deus. E, queridos, não somos ali herdeiros de segunda categoria. Ele fala que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, meus amados, que Deus, ele vai nos amar. Deus, ele vai nos trazer para próximo dele. Quem fala isso comigo, com você, é a sua palavra. É a palavra de Deus. Então, queridos, quando não temos crédito à palavra, nós começamos ali a olhar as propriedades, podemos ali olhar os predicados que a palavra de Deus tem e não se prende somente à letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer, o homem que se aproxima da palavra de Deus, procurando olhar um livro histórico, como falou com o pastor Marcelo, ele falou assim: a Bíblia é, para nós, regra de fé e prática, para nós é vida, para nós é esperança, para nós é vida eterna. Mas há quem use a palavra somente como livro histórico. Ela tem essa propriedade? Sim, tem essa propriedade. Ela pode relatar a você daqui fatos históricos, porque ela fala de um Deus que criou a humanidade e que se relacionou nessa humanidade, da qual nós fazemos parte hoje. A minha e a sua história está dentro da palavra de Deus. De maneira sintética,
mas está dentro da palavra de Deus. Nós encontramos ela aqui. Temos aqui o professor de história, me permita, né? Professor de história, o Emerson é professor de história, de filosofia, de história, não é isso? Filosofia e história. Então, a Bíblia nos permite examiná-la com o olhar, com a lente da historicidade. Eu consigo ver isso na Bíblia. Eu consigo ver e identificar um povo que ocupou uma terra, que saiu de tal lugar. Talvez o historiador não dê crédito aos milagres, porque ele quer prova científica. E nós não precisamos disso. Sabe por quê, queridos? Porque a fé, ela é o suficiente para sustentar a mim e a você. Mas a Bíblia fala assim, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximem dele, creia que ele exista, para que possa ser galardoador daquilo que ele tem para mim e para você, para cada um de nós. Meus amados, nós precisamos olhar a Bíblia nessa proporção, nesse sentido. Temos aqui os óculos da fé, a lente da fé, para poder ler a Bíblia. Eu tenho dito ali aos meus alunos, em particular, no seminário, eu dou aula no seminário e também na memorial, para a turma de teologia. Eu tenho dito assim, ó, a Bíblia, eu posso me aproximar dela com alguns questionamentos, e até pertinente, porque quando eu pergunto a Bíblia, ela se propõe a me responder. A Bíblia me responde. A Bíblia responde a própria Bíblia. Ela tem esse poder de se auto-responder. Os questionamentos que existem, talvez num ponto, em outro ponto eu encontro a resposta. Isso nós chamamos de contextualização. Contextualizar. E eu digo aos meus alunos, você pode se aproximar dela perguntando a ela. Como aconteceu isso, Senhor? Como sucedeu? Mas não com dúvida. Com dúvida é diferente. Sabe por quê, queridos? Porque a dúvida, ela destrói, ela desconstrói a nossa fé. Não é possível. Jesus ressuscitar? Não é possível mesmo. Eu até leio aqui, isso aqui, que escreveram, que algum homem escreveu, mas é inadmissível. Interessante, meus amados, que eu estava dando uma aula para os meus alunos, falando um pouquinho sobre a ressurreição. Nós falamos aí sobre cristologia e também sobre pneumatologia, ou seja, sobre Cristo, a obra de Cristo e também a obra do Espírito Santo. E uma delas foi a ressurreição, que é tão difícil de ter ali provas externas. O que é isso? Provas fora da nossa fé. A nossa fé é muito simples, é muito mais fácil a gente compreender que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque isso é construído em cada um de nós. Então nós temos aí como um senso comum até se dado que Jesus ressuscitou. Então é uma prova interna para cada um de nós. Então eu exibi ali uma entrevista do Jô Soares, alguém muito cético. Não sei se vocês conheceram, Jô Soares, muito cético, muito inteligente, poliglota, mas muito cético. Ele entrevistava um arqueólogo, né, pastor arqueólogo, chamado Rodrigo Silva, da Igreja Adventista. Algo que eu gosto de ouvir, gosto de acompanhar. Não creio na fé como ele crê na fé, mas gosto de acompanhar muita coisa que ele fala e leio muita coisa que ele fala também. E ele falou ali uma coisa muito interessante. Falou assim, ó, existiu um historiador chamado Flávio Joséfo, é um historiador do primeiro século, um judeu, né, que depois de certas situações se passou a ser ali um romano, né, adotou para ele a cidadania romana. E ele escreve um livro, se não me engano, A Guerra dos Judeus. E ele fala ali acerca do fato da ressurreição de Jesus. E ele fala ali que um certo homem chamado Jesus teve alguns discípulos, foi crucificado e segundo os seus discípulos, ele ressuscitou. Mas, queridos, isso é muito simples se fosse num ambiente tão somente cristão. Mas ele chega mais, o Rodrigo Silva, e fala assim, ó, esse mesmo texto, ipteri literi, ou seja, a mesma coisa que está em vários idiomas, você também encontra no idioma árabe. Como assim? O idioma árabe, que é naturalmente um povo que é contra o judeu, que é um povo que na sua visão ele é contra o cristianismo. Jamais ele ia sustentar ou admitir um argumento desse que iria fortalecer a ressurreição de Jesus. Então, meus amados, eu posso me aproximar da palavra com meus questionamentos, posso, mas eu não posso me aproximar com dúvida, não acreditando, não dando crédito à palavra de Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque lá em João, capítulo 5, versículo 24, Jesus fala assim, em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Necessário é, meus amados, eu crer na palavra, necessário é eu me aproximar dela, necessário é permitir que o Espírito Santo passe a me revelar, a me iluminar naquilo que eu vou entender da palavra. Por isso, quando você lê a palavra, recomendo, sabe o quê?
que você ore. Não sei se você faz isso. Se não faz, eu te recomendo. Antes de ler, ore, Senhor, fala comigo através da tua palavra. E Deus já falando, meus amados. E Deus já falando. Você vai ter uma experiência com Deus de as letras, ter a sensação de as letras soltarem no papel. Você tem essa experiência da palavra viva na sua frente, na sua presença. Então, queridos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é de capa a contracapa. A Bíblia, ele é o livro que ele revela Deus ao homem e ele revela ao homem, ou seja, ao homem a ele mesmo. E o homem começa a ver as suas mazelas, os seus pecados. Interessante que eu recebi um post no Facebook recentemente, não sei quem viu isso, e ele falava assim: eu li a Bíblia e encontrei vários erros, mas todos eles em mim. Que a Bíblia, meus amados, tem esse poder de revelar que nós somos, a miserabilidade que nós nos encontramos, e a necessidade que nós temos de Jesus, a necessidade que temos do Senhor, para o Senhor poder trabalhar na nossa vida e transformar a nossa história, como diz ali Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, ele fala tudo, ele usa ali, meus amados, um advérbio de intensidade. Perfeito, professora? Advérbio, então, ou seja, ele é intenso, ele abrange tudo. Então, se ele fala assim, ó, tudo se fez novo, não quer dizer ó, quase tudo, boa parte, alguma coisa, ele fala tudo se fez novo. Em que sentido? No caráter, nas atitudes, na maneira de proceder. É dessa forma, eis que tudo se fez novo e o velho já se passou. Por que isso, queridos? Pelo poder que há na palavra de Deus, o poder transformador que transforma a minha e a sua história. Você pode olhar para você mesmo, quem você era antes de conhecer Jesus e quem você é agora e quais são os seus propósitos, os seus sonhos, como você sonha hoje. O que você pensa hoje? Se o reino não é a primeira coisa na sua mente, está errado, precisa mudar. Eu não estou dizendo que você precisa ser fanático, mas precisa amar a Deus sobre todas as coisas, controla o teu coração, controla o teu entendimento, controla a tua alma. Por quê? Porque assim diz a palavra, e Jesus chama isso de primeiro mandamento. Ele manda nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força. E, queridos, a Bíblia vai chamar a minha atenção nesse sentido. Olha, opa, para tudo, para. Muda a prioridade. Muda a prioridade. Porque Jesus fala assim, meus amados, aquele que não abandonar pai e mãe por conta de mim, não é digno de mim. Opa, que palavra severa. Você ama o papai e a mamãe? Os filhinhos estão por aqui presente, filhinho? Tem filho aqui, não? Tem, né? Filhos. Ama o papai, ama a mamãe. Jesus não manda você chutar para o seu pai, tirar de casa, não manda isso, Jesus, não. Ele fala assim, ó, guarda a minha palavra primeiro, os meus conceitos. Quando um certo jovem, ele aborda Jesus com muito desejo de conhecer, de caminhar com Jesus, conhecer Jesus, o projeto é, Senhor, ó, eu vou contigo, mas aguarde um minutinho nessa esquina aqui, que eu vou rapidinho enterrar meu pai e minha mãe. Jesus fala assim, não, cara, calma, tu não entendeu nada. Deixa os mortos e enterra os seus mortos. Os pais desse rapaz não estavam no caixão para se enterrar, não. Ele queria assim, primeiro permita o meu pai e minha mãe, até que eles morram, para depois eu te seguir. Jesus falou, não tem tempo a mensagem para isso. Então, queridos, o que Deus, na verdade, Ele está dizendo para mim, para você, da sua palavra, é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a palavra inspirada por Deus. Olha o que diz ali, meus amados, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para toda boa obra. Quer dizer que a Bíblia ela é inspirada por Deus. É o livro de Deus. Ele diz aqui no texto, nós lemos agora aqui no versículo 12 de Jeremias, que Deus, ele vela pela sua palavra, ele guarda a sua palavra. Para quê, queridos? Para ser cumprida. Jesus fala assim, ó, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, antes se cumprirá cada uma delas, porque Jesus, ele foi o cumprimento da palavra. Ele podia na autoridade dele, assim, não, agora do meu jeito, podia ser assim, porque às vezes somos assim, né? Damos até chance para se fazer, não, agora do meu jeito, eu faço do meu jeito agora aqui. Jesus não, se submeteu à vontade de Deus. Até que ponto, queridos? Até chegar ali na prensa de azeite, que é o Getsêmani que nós conhecemos, e falar assim, Senhor, Pai, passe de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas que se cumpra a tua palavra em mim. Queridos,
palavra de Deus, palavra do Senhor. E a palavra, como diz ali, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que ela é viva e eficaz. Quer dizer, sabe o que, meus amados? Que ela não parou no tempo e no espaço. Ela é um livro histórico para quem quer ler historicamente, mas é espírito e vida para mim e para você. Para nós que lemos essa palavra, que nos apegamos a ela, que damos crédito a ela e que extraímos a vida dela. Essa é a diferença, meus amados. E o autor de Hebreus vai dizer, chamar ela de viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, ao ponto ali de discernir intenções, desejos, vontade, separar alma e espírito. Queridos, é o poder que a palavra tem. É o poder transformador de história que a palavra possui na minha, na sua vida, na nossa história de vida, queridos. O que Deus tem construído na nossa história. Deus está escrevendo a minha, a sua história, baseado na palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Deus não rasga o projeto. Ah, Paulo, presta atenção, vamos rasgar aqui. Vamos fazer de novo. Ah, essa aqui é só rascunho. Não tem isso, queridos. Deus tem escrito a minha vida, a minha palavra. Sabe por quê, queridos? Porque o Salmo 139 fala isso. A palavra fala isso. Todos os meus dias estão escritos no livro da vida. Queridos, eu quero dizer a você o que você tem que buscar na sua vida. O que você tem que buscar. O que você tem que ir atrás com diligência. Sobre tudo, tudo. Busque para que o seu nome esteja no livro da vida. Busque para que esteja lá registrado. Para que você possa ser recebido. E Deus abriu um livro assim, de maneira figurativa. Nós falamos agora aqui. Ele abriu o livro e disse, opa. Ah, Paulo, tu está no meu livro. Pode entrar. Entra para o reino do meu Pai, que está preparado desde o princípio da criação. Lute por isso, querido. As pessoas buscam hoje fama, calçada da fama. Botar os pés ali e botar o nome do cidadão que botou os pés naquela calçada da fama. Colocar o nome no livro ali, no Guinness Book. Livro dos recordes. A maior obra que ele já fez. A maior proeza que ele conquistou. Os limites que ele transportou, que ele transpassou. Aonde ele chegou. Recentemente, aí, há alguns anos atrás, um homem saltou da estratosfera de paraquedas. Saltou de lá, num foguete, chegou na estratosfera, viu a terra toda e saltou de lá, foi descendo. Com oxigênio, preparado, treinando muito tempo, tal. A dado momento ele acionou um paraquedas, já tinha um piloto paraquedas já, para acionar, se ele desmaiasse sozinho. Era um mecanismo que acionou o paraquedas sozinho. E eles foram chegando na terra ali, pelo menos inteiro. Vivo não sei, pelo menos inteiro chegando na terra. Ele foi ali romper, ele foi quebrar um recorde, na verdade. Alguém que saltou da maior altura de paraquedas. Eu não sei se ele tem buscado na vida dele, servir a Deus. Eu não sei se tem buscado. Michael Schumacher, ele bateu todos os recordes, ele foi 7 vezes campeão do mundo. Está sendo quebrado agora pelo garoto da Inglaterra, agora, Hamilton, né? Está quebrando o recorde agora, Hamilton. Chegou, se continuar, vai quebrar o recorde dele. Mas ele foi, talvez, ao Guinness também, naquele momento. Opa, bateu o recorde. O maior piloto da história. Ele está em coma, queridos. Porque ele desceu no Alpes suíço, de esqui, bateu a cabeça de uma árvore e está em coma durante muito tempo. Todo o dinheiro que ele ganhou na vida dele, que é muito dinheiro, talvez está sustentando a vida dele naquele local. Talvez os parentes dizem, está embora todo o dinheiro, os parentes, né? Está embora todo o dinheiro, tudo embora. Isso não tem mais jeito não, deixa ele morrer, pô. A gente divide o que ficou, pelo menos aqui. Eu estou conjecturando, me perdoa, me desculpa, não estou julgando ninguém. Estou conjecturando as coisas, umas coisas vão. Então, queridos, eu não sei se ele buscou a vida dele, se ele teve um momento de lucidez, um instante, um segundo de lucidez, para poder pensar assim, Deus, me salva. E Deus ouve essa oração, em silêncio, no subconsciente dele, Deus ouve esse coração. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não rejeita as orações. Porque a oração, meus amados, ela nos traz um caminho de intimidade com Deus. Ela constrói um caminho de intimidade com o Senhor. Ela me aproxima de Deus. Ela me faz mais íntimo do Senhor. É a oração. Sabe por quê, queridos? A oração não é um monólogo. Você sabia disso? A oração é um diálogo. E às vezes nós não vamos a Deus porque nós esperamos Deus falar. Só falamos, Deus. Bom, calma a minha oração, vou levantar, vou trabalhar agora. Deus falou assim, peraí, vem cá, eu quero falar contigo aqui. Tem uma resposta para a tua oração agora. Não estamos ouvindo. A oração, meus amados, ela é um diálogo. E Deus reconstrui esse diálogo com cada um de nós. Queridos, então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Diz assim, queridos, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu posso dizer a você com certeza, queridos, que cada autor da Bíblia foi ele que escreveu. A não ser os 10 mandamentos, o decálogo, a não ser isso, os demais textos bíblicos, quem escreveu foi o homem. Mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Escreve, meu servo, escreve o que você vê, escreve o que eu estou te dizendo. Tem vários textos na Bíblia que falam isso. Escreve, escreve. Assim diz o Senhor. Ou seja, eles são tão somente, ou foram tão somente, porta-vozes de Deus. É o que nós somos hoje, queridos. Nós somos porta-vozes de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia não perdeu sua atualidade. Ela é para o nosso tempo, para o tempo do nosso filho, dos nossos netos, até o dia que Jesus voltar. Sabe por quê, queridos? Porque está escrito ali. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que louve, bem-aventurado o que guarda essa profecia no seu coração, porque o tempo está próximo. Quer dizer, queridos, que a prova de Deus, ela vai acompanhar a todos nós. A todos nós. E a todo tempo vai fazendo obras e maravilhas e sinais e maravilhas. Isso é meu? Isso é seu? Não. É o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que a palavra de Deus revela. Lá em João capítulo 16, versículo 8, ele fala que mandaria, no versículo 7, fala que mandaria outro da parte do Pai para convencer o mundo, e convenceria o mundo da morte, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, queridos, que vai fazendo a obra. E interessante, queridos, que eu falei para meus alunos semana passada, quando eu falei sobre a pneumatologia, falei assim, nossos olhares, muitas vezes, ele fica focado nesse texto. Mas, queridos, o Espírito Santo, ele agiu e ele age. Ele agiu da criação. E parai-vos o Espírito de Deus sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava presente na criação. E acompanhou toda a criação, toda ela, toda a história de Abraão, foi a história de Isaac, a história de Jacó, de Moisés, de Samuel, de Davi, de Salomão, de Saul, de Jeroboão, e por aí vai, por todos eles, até chegar ao nosso tempo de hoje. Aqui está presente o Espírito Santo, e vai até o dia que Jesus voltar, onde o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Mas, queridos, a obra do Espírito Santo, ela não está condensada somente em João 16, 8, mas ela vai acompanhando a história da humanidade a todo tempo. Quem fala isso? A palavra, a Bíblia. A Bíblia que nós comemoramos hoje como palavra de Deus. É interessante, queridos, que a Bíblia carrega alguns adjetivos, alguma ilustração. Por exemplo, ela fala que a Bíblia, ela é espada, como falei para os irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Também fala que ela é luz, como leu o pastor aqui, Salmo 119, versículo 5. Ela fala também que ela é martelo, lá em Jeremias 23, 29, ela fala que a palavra de Deus é como fosse um martelo, esmiuçando a penha. O que é a penha? Pedra. O nosso coração, ele é de pedra, e a palavra de Deus vai batendo, até transformar em coração de carne. Fala também, queridos, que a palavra de Deus, ela é alimento. Ela fala assim, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Sabe quem repetiu isso com propriedade? O próprio Jesus. Quando já falou assim, ó, se tu me adorar, transforma, assim, tu não é poderoso, filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele fala assim, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também fala, queridos, que a palavra de Deus, ela é água. Ela fala assim, lá em João capítulo 4, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque da água que eu lhe der, lhe fará jorrar fonte de água viva de dentro do seu ventre. A palavra de Deus é semelhante também, ela é tida como água também. A Bíblia, ela deve ser pregada. Em que momento deve ser pregada? Todo o culto domingo. Sim, lógico, tem que ser pregada. Toda a escola bíblica também tem. Culto doutrinário também tem. Ela tem que ser pregada todo o tempo, mas tem que ser pregada dentro da família, dentro de casa. A Bíblia deve ser pregada. Diz ali, meus amados, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, quando ele dá uma ordem bem clara ali a Moisés, fala com o povo, uma nova geração. Deuteronômio, ele é um livro que ele fala assim, a repetição da lei. Então, ou seja, o que Deus falou no deserto, ele fala para uma próxima geração que está à porta para conquistar a terra prometida. E quando ele fala em Deuteronômio 6, 7, ele fala assim, essa palavra que hoje ponho em teu coração.
Falando quem? A Israel. Ouve, pois, ó Israel, a palavra que eu expõe no teu coração, tu a inculcarás na cabeça do teu filho. Andando, caminhando, sentando. Quer dizer, queridos, é aquele Provérbios 22:6. Ensina a criança, instrui a criança. Traz a criança próximo de você. Ensina a criança no caminho que deve andar. Estava aqui o Gibson, não é Gibson o nome dele? Nome difícil, nome de rico, hein? Nome de rico. Mas está aqui atento, vendo o pai tocar o violão, tocar a guitarra. Está olhando o pai. E o exemplo do pai é importante. E o pai vai ser para ele uma direção. Vai ser alguém que vai referenciar a vida dele para andar com Cristo, para ser um levita. A gente não sabe, queridos. Daqui a um tempo, 10, 15, 20 anos, nós vamos estar aqui sendo ministrados pelo Gibson. Ele está aqui tocando violão, ministrando nos nossos corações. Por quê, queridos? Porque ele viu. Porque ele presenciou, porque o seu pai inculcou na sua cabeça e no seu coração as verdades da palavra. Foi pregado em família. Deve ser pregado aqui, a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Às vezes, nós esperamos o tempo oportuno para poder pregar essa palavra. Não, no melhor momento, no tempo oportuno, na hora exata. Deus prepara o momento. Prepara. Prepara, sabe quando? A hora que você cortou, você vai dormir. É o momento de você pregar. Você pode anunciar. Para quem? Para todo mundo. Prega. Já viu o novo convertido? Já, meus irmãos? Novo convertido no primeiro amor, tá o coração ardendo. Prega para poste. Não é assim? Prega para poste. Ô poste, quer se converter não? Aceitar Jesus? Só não prega para o diabo, porque o diabo não tem salvação, o diabo. Ele está condenado mesmo. Nem perca tempo com o diabo. Mas, meus irmãos, pregue em tempo e fora de tempo. Fala assim, Timóteo, Paulo a Timóteo, fala assim na segunda carta, capítulo 4, versículo 1 e 2. E eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra, inste em tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja, com toda a paciência e sã doutrina. Prega a palavra. Queridos, nós estamos infelizmente numa sociedade doente, emocionalmente doente. Emocionalmente. Recebi um rapaz ontem na minha casa, ele, a esposa e as crianças. Ele é amigo do meu filho, veio de São Bernardo para cá. Ele ia conversando comigo nessa pandemia. Ele ligou para um amigo dele, uma senhora, né, amiga dele, que foi patroa dele num buffet lá em São Paulo. Alguém tinha 4 festas no sábado, 4 festas no domingo, talvez alguma no meio da semana. Alguém tinha seu buffet movimentando dinheiro e com a pandemia ali foi quase a zero. De 8 festas que tinha no fim de semana para só 2. Mas, queridos, quem tem comércio, quem tem empresa, sabe o que é? As contas chegam. Os boletos não pedem licença, ele entra na sua vida. E você tem que pagar esse boleto. Essa é a realidade. Essa mulher chegou ao desespero. E quando ele ligou, a mulher cheia de sonhos, planos, quer transformar o buffet em uma marmitaria, ia dar a volta por cima. 2, 3 dias depois que ele ligou, falou com o marido dela, Daniel, inclusive, o nome do rapaz. Ele falou com isso, falou, infelizmente, ela suicidou. Ela se enforcou no lençol. Queridos, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade nesse padrão, nesse sentido, pessoas sem esperança, pessoas que travam ali contato com um problema e não vê solução, e a única solução é tirar a própria vida. Mas Jesus, ele fala que ele é espírito e vida. Ele vai trazer vida, esperança, vai trazer a palavra de resgate, vai trazer uma outra oportunidade. Então, queridos, nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Talvez você veja um trabalho, não, tem um cara muito bem resolvido no meu trabalho, o cara é tranquilo, tranquilo, o cara é não sei o que. Conversa com ele meia hora. E mexe no coração dele meia hora. Você vai ver alguém se destruir, falar da magia da sua vida, a sua dificuldade, os seus problemas insolúveis ao seu olhar. Você tem a solução, porque assim a palavra de Deus, ela tem te capacitado. Nós somos o profeta do Senhor hoje. Nós somos os profetas que o Senhor tem chamado para o tempo de hoje. Deus chamou uma oportunidade de Jeremias. Deus chamou uma oportunidade de Isaías. Deus chamou Ezequiel. Chamou Daniel. Chamou Amós. Chamou Joel. Chamou Jonas, né? O retinente ali que não queria de maneira nenhuma. Recalcitrante, não vou. Mas chamou Jonas. Jonas foi lá pregar Nínive. E uma nação inteira se converteu, queridos. Uma nação do rei ao último súdito se converteu. É um rei que proclamou o jejum. Nem os animais comeram. Até os animais entraram na dança. Todo mundo. A partir de hoje, no meu reino, todo mundo tem boca, não come. Mas o meu cachorrinho não come, o meu boizinho não come, nada come. Entrando no jejum, consagração da nação, a nação arrependida, uma nação contrita, com o rosto no pó. Por quê? Porque estava em contato com a palavra de Deus. Olha, toma cuidado.
próximo aqui. O tempo está se cumprindo. Aí vem a navalha, vem a espada. Queridos, uma nação inteira, ela se converteu. Aceitou porque um profeta foi levantado. E queridos, Deus se levantar na minha vida como profeta, a vida de vocês, cada um de nós, como profeta. Quem é profeta, queridos? Qual o papel do profeta? Temos dois papéis clássicos, o sacerdote e o profeta. Não podemos confundir esse papel. O sacerdote é aquele que apresenta as demandas do povo a Deus. Esse é o sacerdote. O profeta é aquele que apresenta ao povo a palavra de Deus. Eis que Deus está falando. Eis que Deus tem falado. A palavra de Deus nesse tempo é essa. Quem são os profetas? Somos cada um de nós. Eu e você. Nós somos os profetas do tempo contemporâneo. Somos chamados a anunciar, a pregar a palavra de Deus. Como Paulo fala aqui a Timóteo. Prega a palavra de Deus para quem? A todas as nações. Marcos capítulo 16, versículo 15 fala assim. Disse-lhe quem? Jesus falando. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. Queridos, o verbo aqui, ele está no imperativo, ide. Não posso reclamar com Deus, mas sou eu mesmo. Tem certeza? Não tem que na multidão assim, que você aí, sou eu mesmo. Não fica assim, como assim, na multidão, querendo aí, talvez tirar toda e qualquer dúvida falando com a gente. Deus está falando conosco, meus irmãos. Comigo, com você. Ide por todo mundo. Você não precisa sair aqui para a África, não. Você pode ir na sua rua. Você pode ir na sua casa. Você pode ir no seu bairro. Você pode ir num programa de evangelismo na sua igreja. Aonde Deus te mandar, te levantar, você pode ir. E você pode cumprir o ide de Jesus. Pregar a palavra de Deus a toda criatura. E por fim, queridos, ainda nesse quesito, a Bíblia deve ser pregada a todas as pessoas. Olha o que Paulo fala a Timóteo, no livro 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tende cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois, agindo assim, salvará tanto a tua própria vida, quanto a todos os que te derem ouvidos. Quer dizer, queridos, quando eu prego para as pessoas, quando eu prego a outras pessoas, eu estou permitindo que elas conheçam o Deus da salvação. O Deus que enviou seu Filho, como diz ali em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira incomparável, incondicional, ao ponto de entregar seu Filho, para que todo aquele que nele crê, ele não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o sacrifício de Jesus não pode ter sido de balde, não pode ter sido à toa, sem significado, sem sentido, não.